A ligação hoje vai ser gravada, a gente vai gravar para depois compartilhar no YouTube. Queria agradecer a participação de todo mundo, primeiramente. Muito obrigado pela participação de todos, por estarem aqui na ligação. Queria dar bem-vindos à Márcia. Queria que você desse uma pequena introdução do que você faz, quem você é, como que você vai ajudar as pessoas hoje. E é isso. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer ao AJ pelo convite, né? Acho que é muito legal poder compartilhar um pouco o conhecimento que eu tenho e poder ajudar as pessoas, e principalmente quem está começando no mercado de trabalho agora. Que nem ele falou, eu sou a Márcia, eu sou psicóloga, sou formada pela UFMG, trabalho com a parte de RH, mas tem mais ou menos 5 anos, mas tem 3 anos deles que eu trabalho dentro de empresas de tecnologia muito voltado para essa área, então, que eu acho que é uma área muito particular também, é muito diferente de outros setores e toda a atuação do RH nas empresas de tecnologia, né, diferente de empresas tradicionais ou de outras áreas. E eu espero poder ajudar vocês com o conhecimento e com a experiência que eu tenho e com algumas dicas também. Eu estava no mudo. É isso aí, show de bola. Então, como eu falei, a gente tem algumas perguntas aqui. A gente vai começar com as perguntas. Atenção, pessoal. Eu vou mandar sempre a pergunta no chat e aí ela vai passar por um processo de resposta e vocês vão tomando suas notas aí, preparem um papel e caneta. Primeira pergunta que a gente pergunta. Desculpa. Vocês estão me ouvindo bem? É só... Tá, então eu tô. Então, a primeira pergunta é: quais são os pontos principais avaliados para um candidato júnior? Que nem eu falei para vocês, tipo, a maior experiência que eu tenho é dentro de empresa de tecnologia, né? Então, eu vou trazer um pouco mais voltado para esse setor, e que eu acho que para a parte de design também é legal. Tem muita gente que está querendo entrar no mercado de tecnologia, né? A gente sabe que quem é, principalmente candidato júnior, não tem muita experiência, não tem muita vivência, ou não teve oportunidade ainda de aplicar o conhecimento no mercado mesmo. Então, o que a gente olha muito é muito mais, tipo, às vezes o conhecimento que tem, os cursos que vocês já fizeram, ou mesmo o potencial que vocês têm para desenvolver alguma habilidade ou conhecimento. Então, trabalhos extracurriculares, ou projetos extras que vocês fizeram por conta própria, isso conta bastante assim nessa avaliação, porque é uma das formas que a gente tem de entender se você tem potencial, qual que é o seu perfil. Para a empresa de tecnologia, a parte comportamental é muito importante. Então, se a pessoa é curiosa, se a pessoa busca conhecimento por conta própria, consegue pensar em soluções e não só pensar dentro da caixinha como, tipo, num processo, processo 1, 2, 3 e seguir normas e os processos em si. Então, a gente, nas entrevistas, principalmente, a gente pega muito mais esse lado comportamental da pessoa, de buscar, de ser curiosa e ao mesmo tempo crítica, e não só aceitar as coisas, tipo, aqui na empresa funciona assim, então é assim que vai funcionar pro resto da vida. Normalmente, empresa de tecnologia que é aquelas pessoas que perguntem mesmo, mas funciona assim por quê? Por que o processo é assim e não de outra forma que poderia ser melhor? E eu acho que isso, claro que com a experiência, isso ajuda um pouco a ter clareza e uma noção um pouco mais clara de como criticar esses pontos, mas se você já tem isso, esse eu acho que é um comportamento que você tem, que você consegue desenvolver independente da experiência de mercado, então isso é muito legal, assim, pra gente. E também, às vezes, o conhecimento um pouco mais técnico, principalmente se você fez faculdade ou se tem algum curso que está no teu currículo, às vezes você não conseguiu aplicar o conhecimento. Talvez, vamos supor, você estudou sobre design thinking e tem no seu currículo lá sobre... Eu estou falando de design, eu não sei se todo mundo é dessa área, mas isso vale para qualquer conhecimento, tá? Se você colocou no seu currículo lá, às vezes a gente vai te perguntar o conceito básico, o que você entende por isso, como que você entende a ideia, porque se tá lá pelo menos a teoria, é legal você saber.
Então, atente-se a isso. Se você colocou, provavelmente a gente vai te perguntar sobre o seu conhecimento. Não que você tenha que ter vivido ou aplicado da melhor forma, ou feito um projeto doido pra caramba. Não, mas pelo menos essa base conseguir diferenciar uma coisa da outra e tudo. Maravilha. Bons pontos levantados sobre entender um pouco a teoria, sobre ter essa trajetória e pelo menos pensar, né, como um candidato no level que ele tem, já que ele não tem experiência. A segunda pergunta é uma pergunta interessante, que eu falo muito sobre isso, que é como se preparar para uma entrevista de trabalho. Como que um candidato júnior deveria se preparar para uma entrevista de trabalho? Porque a gente sabe que candidatos júniores normalmente vão para a entrevista de trabalho só por ir. E estão esperando que aconteça o melhor. Mas existe um método para se preparar e se sair bem numa entrevista de trabalho. Como que seria essa preparação? Normalmente eu vejo muitas pessoas me perguntam assim, eu tenho uma entrevista de trabalho, mas que roupa que eu tenho que usar, como que eu devo ir, em questão de horário e tudo. E normalmente esquecem de olhar para o próprio psicológico, para a própria pessoa mesmo. Então, às vezes estão mais preocupados ou estão lá rezando e torcendo para que dê tudo certo e esquecem de se prepararem de fato, né? Um ponto muito importante que eu acho que normalmente as pessoas fazem quando se candidatam à vaga, mas é de pesquisar a empresa. Eu acho que vocês pesquisam sobre a empresa quando vocês se candidatam para a vaga, mas dê uma olhada de novo antes de ir para a entrevista, para entender de fato o que a empresa faz, qual que é o produto que ela trabalha, qual que é o nicho dela, de fato, porque isso vai te dar um pouco mais de tranquilidade até para você conseguir, na hora de você contar mais sobre você, na hora de você se colocar um pouco melhor, você conseguir fazer uma comparação entre os dois pontos. E também procure saber quem que vai estar na entrevista, até para você saber o perfil um pouco mais do tipo da entrevista. Vai ser uma entrevista só com o pessoal do RH, da parte de gestão, e aí se for provavelmente uma entrevista mais voltada para a parte comportamental ou das experiências que você teve mesmo, ou se é uma entrevista com o líder técnico da área ou gestor da área, que tem uma tendência a ser uma entrevista um pouco mais aprofundada e um pouco mais técnica. Então, isso te ajuda também a você se preparar. Beleza, vai ser mais comportamental, o que eu posso levar para essa entrevista? Se for mais técnico, é você dar relembrar o que você colocou no teu currículo, relembrar algumas coisas, ou pelo menos refletir sobre isso, porque se eu deixar para você pensar sobre tudo isso, sobre sua vida, toda a experiência que você teve acadêmica ou não, ou toda a experiência que você teve na hora da entrevista, já fica difícil, porque é uma pressão muito grande. Eu sei que todo mundo fica nervoso na hora da entrevista e tudo, né? Mas, e esse ponto, né? Tira um momento para refletir de fato sobre sua carreira. O que você está querendo sobre sua carreira? Como que é essa empresa que você está querendo? Por que você está querendo esse lugar mesmo? Porque tem perguntas de RH que todo mundo já espera, né? E acho que é sobre carreira e tudo é uma dessas questões, mas te ajuda a clarear para qual direção você vai colocar sua carreira e não só tá ali, tipo, não, alguém me perguntou, eu vou responder, mas responda consciente do que você está querendo e do que você está almejando, né? Porque isso vai te ajudar, inclusive, para a empresa entender, tipo assim, opa, essa pessoa também está querendo aquilo que eu espero para essa oportunidade, ou não, essa pessoa está o que ela está almejando não é o que eu tenho, o que eu entendo por ser essa carreira, essa oportunidade aqui que eu tenho agora. E o processo seletivo é uma mão dupla, assim. Vocês estão escolhendo a empresa, mas a empresa também está te escolhendo. Então, quanto mais claro vocês tiverem isso, é mais fácil para a empresa entender e fazer esse casamento, né? Porque tem que ser um casamento isso, na verdade, né? Maravilhoso. Então a gente pegou pontos aqui. Pesquisar e conhecer quem é que está te entrevistando e sobre a empresa, óbvio que eu acho que isso é meio que o básico, e tentar entender aonde você quer chegar. Será que a empresa vai te ajudar a chegar lá? Será que a empresa vai ter esse suporte para conseguir te levar até lá? Também interessante os pontos. Uma nova pergunta, que eu acho que é a pergunta mais interessante, é qual que é o maior erro, inclusive eu não sei se eu cometo esses, mas qual que é o maior erro durante a entrevista? Até quando a gente estava conversando sobre essa pergunta, eu acho que
não existe, tipo assim, certo ou errado, que você não pode fazer, ou, tipo, 10 coisas que não se fazer em entrevista. Eu não concordo muito com essa visão. Eu acho que as pessoas precisam entender a empresa que tá. Porque uma coisa que é super legal para uma empresa de tecnologia pode ser péssimo se você estiver tentando para uma empresa de outro segmento. Então, não existe um certo ou errado. Acho que é primeiro você entender onde você está se aplicando, qual que é a cultura da empresa, o que a empresa valoriza, e ver se tem a ver com você também, né? Que eu acho que é importante. Mas, e aí já linka com um outro ponto, que eu acho que isso vale independente da empresa, não minta sobre quem você é só para tentar encaixar no que a empresa está querendo. Porque pode ser que você não consiga a oportunidade agora, mas isso pode te salvar de uma insatisfação muito grande no futuro. Porque se você entrar numa empresa que não está alinhado aos seus valores, não tem aquilo o que você entende que é importante para sua carreira, a empresa não vai te oferecer, isso gera uma insatisfação muito grande para sua carreira, em questão de você ver o que você... do sentimento de ser capaz mesmo. Ou se você estiver muito precisando e for, vá consciente de que talvez essa empresa ela não vai te trazer tudo isso, né? Outro ponto é que, às vezes, quando a gente faz alguma pergunta, você já estudou sobre persona? Muitas vezes, principalmente quem está começando, costuma estar mais nervoso e tudo. Aí tem a tendência de responder, já estudei, conheço, mas tente explicar um pouco melhor. Você conhece quanto você conhece na teoria? Você já conseguiu aplicar isso em algum projeto pessoal? O quanto que você conseguiu... o que você conhece de fato sobre aquele tema, que é muito mais fácil até de você conseguir se vender, assim, tipo, entre aspas, né? Porque o sim ou não é muito amplo, né? Então, tentem, de fato, colocar um pouco mais o que você conhece sobre aquele aspecto, né? Outro ponto que eu acho que é um básico também, que todo mundo sabe, mas, tipo assim, fique atento ao horário, não chegue atrasado, ou se vai chegar, entrevistas acontecem, isso é normal, mas avisa que está chegando atrasado, é melhor você avisar e tudo, e a pessoa se preparar, porque normalmente a entrevista também tem um tempo ali determinado, então a pessoa está te esperando e se atrasam outros pontos também. E vem um outro ponto que é o contrário disso, né? Tem um horário também, dependendo da empresa, tipo, não chegue muito mais cedo, porque dependendo da empresa não tem onde você ficar esperando, ou então se você chega, a pessoa que vai te fazer a entrevista com você não está disponível naquele momento e fica desconfortável para você, que você não sabe exatamente para onde você vai, e para a pessoa que vai fazer a entrevista. Então, entenda isso também, tipo, às vezes faz uma horinha na rua e depois você chega mais próximo um pouco do horário. Porque eu acho que ser em ponto também significa isso, chegar mais próximo e não tão antes, né? Não é um erro durante a entrevista, mas é uma dica para vocês que estão... quando vocês forem fazer a entrevista. Como eu disse antes, entrevista é uma mão dupla. Vocês também estão escolhendo a empresa que vocês estão indo, né? Então, assim, perguntem, tirem as dúvidas que vocês têm sobre... tirem a dúvida sobre o que vocês têm sobre a empresa, como que funciona o time, como que o que é a oportunidade, o que você vai fazer, para ver se vocês estão alinhados também, que eu acho que na entrevista é um momento muito legal de você descobrir isso, se é isso mesmo que você está querendo ou não. Normalmente, as empresas elas costumam responder de forma mais exata, não mentem sobre a vaga, assim. Pode ser que corra o risco de você chegar e eles te venderem uma coisa no processo seletivo e não ser outra, mas faça as perguntas, entenda, porque às vezes na hora que a gente está fazendo a entrevista, a gente fala meio que superficial sobre a vaga, sobre a oportunidade, mas para vocês que estão candidatando, às vezes não está tão claro, então perguntem sobre isso também. Eu acho que é isso. Mas você levantou bons pontos, né? Existem alguns erros que os candidatos cometem, mas existem algumas coisas que deveriam ser feitas e tem muita gente que não faz. Por exemplo, entender da cultura da empresa. Aqui fora, por exemplo, a gente tem muito isso de: será que essa cultura dessa empresa se alinha com o que eu quero? Será que eles conversam muito ou eles conversam pouco? Será que eles gostam de café ou Coca-Cola?
eles bebem na sexta-feira ou não bebem na sexta-feira. Então tem esse alinhamento de cultura e tem muita gente que morre de medo de fazer pergunta na entrevista, né? O que é estranho, tem que fazer pergunta na entrevista. Uma outra pergunta interessante é: o que é que, das entrevistas que você já fez, o que te chama a atenção em um candidato? Isso é muito relativo, isso depende muito da oportunidade. Eu até comentei com a Jota que muitas das perguntas eu colocaria essa frase antes. Eu não sei a resposta certa e eu não sei. Isso é relativo, porque isso tem um pouco pessoal, isso também tem um pouco da empresa que você está. Eu vi até uma pergunta, tipo assim, eu trabalhei que perguntaram sobre o que eu aprendi das empresas que eu passei, mas eu não coloquei, né? Eu trabalhei na Take, que é uma empresa aqui de BH, por quase 3 anos, e hoje eu estou na Nata House. E nas duas empresas, tipo assim, são empresas que são muito abertas para que a pessoa possa ser quem ela é, para que a pessoa de fato consiga se mostrar. E nas entrevistas que a gente faz, a gente tenta deixar mais livre para que as pessoas possam ser quem elas são de fato. Que eu acho que isso é o principal numa entrevista. Se eu acho que você tem aderência a oportunidade aqui é porque é o que você é mesmo, né? E quando a gente faz isso, meio que a gente se surpreende muito nas entrevistas. Então, mas tem alguns pontos que eu trouxe para não ficar tão vago assim, né, a resposta. Eu acho que independente de você ter tido ou não experiência, de você ter muito tempo de mercado ou não, alguns pontos comportamentais fazem com que a pessoa seja um diferencial assim no mercado. A gente vê muita gente falando sobre ser proativo e tudo, mas isso é um ponto muito legal, mas é ser proativo no sentido assim de não é só pegar a coisa e fazer antes do que está previsto, mas é de pegar as coisas e tentar de fato resolver, é ser um pouco mais focada em resolução de problema. Então são pessoas que normalmente trazem fatos que normalmente a gente não pensaria. Eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu fiz entrevista, inclusive, de UX. Tipo, ele não tinha experiência antes dentro de uma empresa, ele veio de uma cidade que também não tinha muito espaço para ter essa atuação e tudo. E aí, quando eu perguntei, mas você já apresentou coisas sobre design sprint? Você conhece sobre design sprint, design thinking? Você já usou isso de alguma forma? E aí, essa pessoa me trouxe, tipo assim, não, eu já estudei pra caramba, já li curso X, Y, Z e tal. E aí ele falou assim, nunca apliquei, nunca fiz um trabalho dentro de uma empresa, um trabalho formal sobre isso. Mas eu já fiz um projeto que foi muito... Aí ele me contou e foi muito legal. Tinha uma clínica X na cidade dele que ele falou, o atendimento é péssimo, a experiência do usuário é péssima no serviço e tudo. Ele fez um projeto em casa, ele desenhou o projeto por conta própria, ele usou os conceitos que ele tinha e tudo que ele poderia. Ele meio que simulou, não foi real, porque ele não tinha de fato os stakeholders e tudo para construir isso junto. Mas ele fez isso e falou assim: eu mandei lá para a clínica. Se eles aplicaram ou não, nunca soube. Mas é uma forma de você tentar aplicar seu conhecimento de outra forma. É você criar suas oportunidades e não só esperar que as pessoas te deem. Isso é muito legal, assim. Não que vocês precisam fazer isso e que isso é legal, mas é só um exemplo dessa proatividade, assim, e de pensar nas soluções para o dia a dia. E acho que para a área de design isso é muito bacana, né? Tipo, porque acho que o principal foco de vocês é pensar em soluções que sejam úteis e que agreguem valor para as pessoas, né? E acho que é muito disso, assim. Na Take, uma das etapas eles chamavam de entrevista de cultura. E aí, quando eu fiz o post dessa conversa lá no LinkedIn, uma das pessoas me lembrou, tipo, eu já entrevistei alguém na Take. Foi Cora. Mas eu postei e aí me lembraram, tipo assim, de um dessas coisas que me chamaram a atenção. A gente tinha uma entrevista de cultura e a gente pede para levar um objeto que represente tudo. E a pessoa me levou um torquímetro. Eu não lembro se fala assim, mas é um negócio mecânico e totalmente fora da caixa. Então, assim, você usa para medir forças, tipo assim, se você está fazendo a força certa no negócio. São coisas que chamam a atenção da gente, mas você não precisa fazer isso nesse formato, mas de fato, eu acho que o grande lance dessas duas pessoas
é que eles conseguiram, de fato, mostrar quem elas são sem o medo do julgamento, tipo assim, o que eles vão achar de mim, se eu sou louco ou não, mas, de fato, de mostrar aquilo que eles conseguiram e o que para eles o que para eles é valor, assim, né? Então, acho que é muito mais nesse ponto. Eu não sei se foi claro e tudo. Claro, foi claro. Eu sempre também prego sobre isso. Se você ainda não tem experiência na área, é interessante que você crie o seu espaço. E não crie o seu espaço tentando copiar um site da Coca-Cola, tentando copiar um site da Sony, porque todo mundo já fez isso. Vai próximo de você. Tem um supermercado próximo de você, tem um dentista próximo de você, tem um negócio menor que é próximo de você, que tem usuários reais, que tem pessoas reais, que tem talvez um stakeholder, quem sabe? Se você soubesse apresentar, talvez você até consiga um stakeholder para te ajudar no seu projeto. Óbvio que você não vai cobrar pelo projeto, você está aprendendo. Porém, é uma grande oportunidade para chamar a atenção do entrevistador, mostrar que você tentou. Você não só ficou na teoria, você tentou aplicar aquilo ali. Se deu errado ou não, aí já é parte do seu aprendizado. Provavelmente vai dar errado algumas vezes, vai dar certo outras vezes. Isso faz parte de qualquer carreira. Uma nova pergunta que eu acho que é bem interessante quando a gente fala de soft skill aqui fora, né? Como as empresas ou você como entrevistador analisa a habilidade comportamental do usuário? Tem alguns macetes, inclusive, que podem ajudar vocês na hora de pensar respostas e tudo. Apesar de cada pessoa ser única e eu escuto pelo menos 5 vezes na semana, tipo assim, pessoas são difíceis, porque é muito difícil de você prever o comportamento de alguém ou de decifrar nesse sentido. Só um parênteses, que aí na psicologia não é mente, tá, gente? A gente não tem bola de cristal, a gente não tem essa habilidade, assim, a gente não aprende isso no curso, mas a gente aprende que, apesar de cada pessoa ser única, existem padrões de comportamentos ou tendências comportamentais de cada pessoa. Então, se você parar para olhar para você mesmo, então, você vai ver que tem alguns acontecimentos da sua vida que em alguns momentos você tomou as mesmas decisões, você seguiu pelo mesmo caminho, você agiu da mesma forma. Então, você tem uma tendência natural de se comportar dessa forma. Então, a gente busca nessas entrevistas entender mais ou menos quais são esses padrões. Não que existe padrão ruim ou bom, tá? Isso é muito pessoal e a forma como a gente aplica isso é muito individual, mas a gente tenta entender quem de fato é essa pessoa, que é nada mais do que a gente chama normalmente de entrevista por competência, né? O que todo mundo fala hoje. Mas aí, colocando em termos um pouco menos técnicos, assim, da psicologia, o que é essa entrevista de competência? Quando eu falo, eu gosto de colocar não sei se é uma metodologia exatamente, mas é uma técnica, é um pouco mais antiga, eu não sei se hoje eles usam outra, mas que a gente chama de STAR, que é de pensar na situation, que é tipo assim, a situação, o contexto em que aconteceu um fator. Por exemplo, vou pegar o exemplo que eu estava dando. Você já aplicou o conhecimento X? Então, tipo assim, a situação em que isso aconteceu, o task, que é tipo a tarefa, de fato, como que você fez, quais eram as suas responsabilidades, o que você precisava fazer com aquilo. O action, que é o STAR, né? Situation, Task, Action e Result, só para vocês terem uma consciência um pouco maior. Eu vou mandar no chat depois. Tá, legal. E aí o action é muito o que você fez nessa situação, dentro do contexto da tarefa que você precisava executar, ou da responsabilidade que você tinha, o que você fez, como que você agiu e qual o resultado que você teve dentro disso. Então, quando você organiza a sua forma de pensar, de contar a sua experiência, né, dentro desses 4 pontos, normalmente a gente consegue entender muito claramente, tipo assim, tá, o teu perfil é esse, você é assim, porque às vezes você conta, vamos pensar numa pergunta. Você já esteve numa situação de conflito, por exemplo? Você falar já e colocar e vir com a raiva toda da situação e colocar, pode ser que a pessoa entenda assim, nossa, essa pessoa ela é mais raivosa, ela não consegue se controlar, mas se você explica o contexto que isso aconteceu, e apesar de você ter sentido raiva naquele momento, a forma como você agiu e você se comportou e o resultado que você alcançou com aquilo, isso faz diferença na situação. Então, se você pegar com base esses 4 pontozinhos, se você conseguir pensar uma resposta elaborando esses 4 pontos junto,
normalmente fica mais claro de ver. E não que você precisa pensar, tipo assim, agora eu vou falar de situação e tudo, mas é ter consciência disso que eu acho que já ajuda, inclusive, o que eu vou responder para as pessoas. Quando me fazem uma pergunta, o que eu vou... Não, deixa eu pensar uma situação específica, a tarefa, a ação e o resultado. Eu acho que isso já facilita muito... facilita para mim, como entrevistadora, normalmente, quando eu estou perguntando, eu tento enxergar esses fatores, e se eu não enxergo, normalmente eu pergunto para conseguir entender, de fato, todos os aspectos, mas eu acho que facilita para vocês na hora de contar, é meio que um storytelling, assim mesmo. Então, na hora de vocês contarem sobre a situação e o exemplo de vocês, né? Eu achei esse processo que você deu aqui do estar aqui sensacional, porque aqui fora a gente tem algo parecido, que até os recrutadores aqui ensinam a gente a fazer, é que nunca entrar no emocional. Sempre só contar a situação e por que ela existiu. Porque se você começar a entrar no emocional, você vai começar a lembrar do porquê você ficou estressado, você vai lembrar do porquê que você ficou alegre demais, e às vezes não é necessário você passar isso, é necessário só você explicar a situação. E é bem interessante você definiu mais coisas, né? Você colocou aqui qual que é a task, qual que é a ação que você tomou e qual que é o resultado que isso gerou. Muito interessante esse negócio aqui do estar aqui. Vou passar até a aplicar. Consciente do tempo, eu vou escolher as perguntas aqui de maior relevância para quem está assistindo e para a gente ter tempo também de pegar as perguntas do chat. Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem dúvida. É uma pergunta que eu vejo as pessoas meio que adicionando todo mundo sem motivo e sem razão e sem circunstância no LinkedIn, que é como eu começo e mantenho uma conversa com um recrutador ou com um headhunter ou com uma empresa que abriu uma vaga. Como que eu começo essa conversa? Eu só te adiciono e já te mando meu CV na Mala Educação, eu falo um oi, como que eu mantenho essa conversa? Eu achei essa pergunta muito interessante, que eu nunca tinha pensado sobre isso na posição de candidato. Porque, na verdade, a gente, como recrutador, a gente faz um trabalho contrário. Como é que eu abordo um candidato que eu quero, que eu estou fazendo hunting e tudo, né? Eu não sei exatamente... Eu até avaliei os currículos e todas as mensagens que eu recebi no LinkedIn para ver se teve alguma que me chamou mais atenção e quais que foram, como que funciona isso. Tem dois pontos, assim. Eu acho que conectar só por uma rede social, por algum ponto, eu acho que é muito mais difícil de você conseguir conectar de fato com uma pessoa, ou você conseguir fazer com que ela se envolva na sua situação e queira te ajudar, assim. Eu acho que nesse período de quarentena é o que a gente tem, vamos ficar em casa e é isso, mas eu recomendo em outros momentos também, vocês procurarem estar presente em eventos, em situações em que você consiga conectar com a pessoa diretamente. Eu acho que isso agrega muito mais valor, você consegue mostrar muito mais sobre você do que só mandar no LinkedIn. Eu sei que é muito mais fácil chegar no LinkedIn, dar um connect lá para poder para você ser aceito ou não pelo recrutador, mas eu acho que é muito mais legal quando se você tem a oportunidade de fato conversar com essa pessoa ou com alguém da área que consiga te conectar com essa pessoa, mas se for pelo LinkedIn, eu particularmente, Márcia, acho muito estranho quando eu recebo uma mensagem assim: oi, eu sou fulano, estou procurando uma vaga, você tem uma vaga para me oferecer? Tipo, são pessoas que normalmente eu não sei nem exatamente como é que eu respondo. Mas eu acho que tem algumas dicas, assim. Acho que quando você vai procurar isso, acho que primeiro é entender de onde que essa pessoa é e se a empresa da pessoa tem uma vaga nessa área. Eu acho que isso facilita muito se a empresa já tem essa oportunidade, ela trabalha lá, porque é muito mais assertivo, assim, talvez, né? Outro talvez seja um pouco mais criativo na forma de divulgar seu currículo ou divulgar seu trabalho do que só, olha, eu sou fulano, esse é meu currículo, dá uma olhada. Porque isso a gente recebe bastante, assim. E de áreas diversas, tipo assim, eu sou da área de tecnologia, eu recebo coisas de farmácia, de pessoas que trabalham na área, sei lá, elétrica, mecânica, coisas nada a ver, assim. Eu acho que isso também é um fator importante, entender quem que é o recrutador que você está colocando, quem você está procurando, né? Porque
para que tenha pelo menos uma relação com a área que você trabalha, assim, o que pode te ajudar de fato. E talvez tentar gerar esse vínculo não só pela vaga, não só, tipo assim, por esse interesse, oi, me contrata. Talvez de mostrar de fato quem você é, porque você cria esse network é importante, você criar vínculos com pessoas e você se conectar. Então, pense nisso numa forma para ser, além de só naquela vaga, naquele momento que você está precisando, mas como sendo uma conexão que você pode fazer para a vida. O AJ estava até comentando que lá, vamos dizer, um pouco diferente. E o jeito que funciona lá, eu acho que é um pouco a forma como é mais eficiente aqui, se você estiver procurando um recrutador, né? Que ele comentou que lá, tipo assim, os recrutadores meio que cuidam de você. Você se torna amigo e parceiro do cara porque ele vai te ajudar. Então, talvez é pensar nesses recrutadores como sendo pessoas da sua rede mesmo, que pode contar para qualquer coisa, não só para uma vaga específica. Maravilhosa a dica. Eu acho que é isso. Todo candidato ele precisa tratar o recrutador como um asset, né? Como uma ferramenta que pode ajudar ele naquele momento ou num futuro. Não existe essa oportunidade limitada, né? Tem muita gente que pensa assim, o recrutador não me adicionou no LinkedIn, não falo mais com esse cara. Ou eu mandei um e-mail e ele não me respondeu, não falo mais. Pode ser que daqui a um tempo ele vai ser o seu contato, porque já aconteceu comigo muitas vezes de eu não conseguir me conectar com a pessoa, mas em breve eu encontrei num evento, no workshop, que eu acabei apertando a mão e acabou virando um contato. Então é tentar criar essas oportunidades a todo momento, seja ela em eventos, ou no LinkedIn, ou em redes sociais. Muito cuidado, eu vi alguém falando aqui, adiciona no Instagram. Aqui fora, pelo menos, adicionar no Instagram, eu cometi esse erro. Quando eu entrei em empresas, eu adicionei todo mundo no Instagram. Aqui é praticamente um crime, porque o Instagram é a rede social pessoal daquela pessoa. Então, você está adicionando ele, é como se você estivesse entrando na casa dele. Então, eles preferem que você faça isso de forma indireta. No Brasil, tem alguma especificidade disso? Eles podem te adicionar no Instagram, por exemplo, e você vai tratar como um candidato? Eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa aqui no Brasil. Eu, particularmente, eu não aceito candidatos no meu LinkedIn, no meu Instagram. Eu só aceito pelo LinkedIn, mas Sim. é uma questão pessoal. Meu LinkedIn é fechado, meu Instagram ele é fechado. Para mim isso para mim o Instagram é um espaço privado meu das pessoas que eu quero ter conectado e tudo. Mas no LinkedIn, normalmente eu aceito todo mundo. Eu acho que o LinkedIn é a rede mais assertiva, assim. A não ser que você já tenha algum contato com a pessoa ou que ela te deu alguma abertura, porque eu sei que tem recrutadores que não ligam e que é aberto e tudo, mas isso vai muito de pessoa para pessoa, assim. Maravilha. E para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta que é por trás dos bastidores aqui, a pergunta. O que os recrutadores, no caso headhunters recrutadores, procuram quando um profissional entra com você? O que você vai atrás de informação do candidato? Porque nós, como candidato, a gente faz o nosso portfólio bonitinho, o nosso LinkedIn bonitinho. O que você procura na gente? Eu te mandei meu CV. Você vai atrás do quê? O que é que você vai dar uma olhada na minha vida? Normalmente eu bato currículo com o LinkedIn, então só para ver mesmo. Então, se você está procurando emprego hoje, você está mandando seu currículo, tenta também deixar seu currículo e LinkedIn atualizado, porque às vezes a gente pega currículos e LinkedIn muito diferentes uma coisa da outra. E, que nem eu falei, a gente tenta entender padrões, assim, das pessoas. Mas eu até vi que o LinkedIn cria o próprio CV, mas tem gente que cria um próprio currículo, mas tem o LinkedIn, às vezes atualiza o currículo e não atualiza o LinkedIn, e isso vai dando gaps de informação, assim, isso... E aí fica estranho até pra gente entender, será que vale? Porque é inconsistente as informações que eu tenho dessa pessoa. Por exemplo, para designer, normalmente vocês têm portfólio, pelo menos tem alguns materiais que vocês criaram, nem que seja para faculdade, essas coisas. A gente dá uma olhada também para ver como que é e até para bater, porque dentro do design é uma área muito grande também. Então, às vezes você está procurando um profissional de UX, mas aí você entra no portfólio é totalmente gráfico e isso às vezes não teve nada que você está buscando aprender sobre essa área, então isso também na verdade, é mais essa busca por essa coerência. Tipo,
beleza, quero trabalhar com UI, mas eu só fiz coisa de UX Research e não tem nada voltado para a parte de visual, nem um curso, nada falando sobre isso no seu currículo. Então, isso pode ser que dê seu currículo seja menos selecionado do que o outro. Claro que eu estou colocando numa situação hipotética, tá? Tem vários fatores que a gente vai bater uma coisa com a outra para avaliar. Mas é tentar ter essa coerência, assim. Vou pegar algumas perguntas do chat aqui simples, são perguntas mais rápidas. A Ellen perguntou, o que eu acho muito interessante, como que é essa parada de feedback? Por exemplo, o candidato ele pode te pedir feedback assim que terminar a entrevista, ou você manda o feedback depois, ou se ele for embora e não houve um feedback, ele pode te enviar um e-mail te pedindo um feedback? Como que acontece isso? Porque aqui fora é bem limpo, você recebe o feedback assim que terminou. Terminou, o cara já senta com você, tá aqui seus erros, tá aqui seus acertos, na lata, sem passar muito pano na cabeça. Eu nunca dei um feedback, mentira, já sim, mas era numa situação em que para mim foi muito claro que o que a pessoa estava buscando, ela estava buscando num lugar errado, ou o que ela estava almejando para a vida dela não era o que ela estava querendo, ou ela estava se vendendo. E aí, ao longo da entrevista, eu coloquei para a pessoa também muito claro, olha, aqui a gente está querendo é isso, 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 o que você está buscando é isso, então eles têm esse desalinhamento. Mas eu acho que isso não é normal e não é comum, tanto é que eu fiz muito pouco deve ter feito umas 2 vezes. Isso, considerando a quantidade de entrevista que eu fiz, é muito pouco. E aqui no Brasil as coisas não são tão diretas, assim, né? Normalmente as pessoas assustam quando recebem um feedback muito direto. No meu caso, claro que isso depende muito da empresa, porque eu conheço pessoas que participaram de entrevista, pediram feedback e nunca mais receberam retorno, nunca mais tiveram isso. Na Nata, antes a gente costumava mandar um feedback personalizado para cada um, depois de cada etapa, tipo assim, principalmente se a pessoa não foi aprovada. Só que também tem um limitador, porque que nem a gente teve umas vagas que foram muitas pessoas, e aí isso inviabiliza que a gente consiga dar essa atenção toda para cada um. Mas procure, se você quer saber feedback, pergunte, eu não vejo problema em perguntar. Claro que, assim, pense na melhor forma de fazer isso, não cobre como se fosse obrigação da pessoa ali estar te respondendo, e tenta ser um pouco empático também, porque a pessoa que está fazendo o processo seletivo, principalmente se for uma empresa que tem muitas vagas, tem muitos processos e coisas para lidar ao mesmo tempo, então pode ser que demore para te dar o retorno e tudo, mas eu acho que é importante esse retorno, assim. Então, sempre que me pedem, eu dou o retorno e da forma mais sincera possível, porque se for para se falar, não, é porque tinha um outro perfil que servia mais do que você, eu acho que também não te ajuda muito a crescer, né? Sim. Mas perguntem, não tenha medo de perguntar. Eu acho que ou não você já tem, né? Consciente do tempo, eu queria te agradecer demais por ter participado da ligação. Eu vi que existem grandes diferenças, é até incrível, porque eu vi que existem grandes diferenças entre o processo do Brasil e o processo daqui. Aqui realmente existem grandes diferenças de como eles se comportam com o candidato e de como, inclusive, o feedback é feito. Feedback que ele é feito sem amor mesmo. Se você perguntar, o cara vai falar na sua frente, se você foi ruim ou se você foi bom. Isso acontece de formas, às vezes, ignorantes, às vezes mais clara. Depende muito de quem está te entrevistando. Então, é interessante ver essas duas realidades, porque como eu estou mais educado aqui, tenho os cursos aqui, e todos os meus empregos, a minha carreira daqui, eu tenho uma educação muito diferente sobre esses processos. Eu vi você falando e eu falei, nossa, aqui isso não ia funcionar, porque os candidatos iam começar a apertar os recrutadores. Porque aqui é comum o recrutador apertar o candidato, não o candidato apertar o recrutador. Então foi bem interessante conhecer um pouco mais sobre o mercado brasileiro. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Quem precisar adicionar a Márcia para fazer mais alguma pergunta, provavelmente ela vai te aceitar. Se você for criativo, olha só, se você for criativo, se você tiver seguido os passos adequados e as dicas adequadas, quem sabe você não vai ter um bom contato e uma ótima apresentação aí. Então é isso, mas queria deixar uma finalização para você, se você quiser deixar uma dica final, se você quiser deixar o seu LinkedIn para o pessoal te adicionar, só para você mesmo fazer esse fechamento aqui da ligação. Primeiro eu queria agradecer o convite, foi muito legal poder compartilhar experiência com vocês. Queria ter mais tempo até para ouvir, eu vi que surgiram várias dúvidas que pelo tempo não dá para responder e tudo, mas se vocês precisarem, de fato, pode me adicionar.
no LinkedIn. Eu vou mandar aqui para vocês qualquer. E aí pode me adicionar, pode perguntar. Eu estou à disposição para ajudar vocês também, que precisarem, tá? E é isso. Deixa eu... É isso. Muito obrigado, Márcia, de novo. Foi um prazer conhecer um pouco sobre o mercado brasileiro. Acho que a gente ajudou. A gente teve um pico de quase 197 pessoas. Nosso recorde até agora do Zoom Live. Então, parabéns pelo conteúdo, parabéns pela profissional que você é e com certeza o pessoal vai te adicionar e te perguntar algumas coisas. Muito obrigado, pessoal. O link do meu Eles vão ter no link. E aqui eles não conseguem copiar de qualquer forma no chat. Mas é só procurar Márcia Hiromi e vocês vão achar ela, é o primeiro resultado. Abraço a todos. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.